Gabi, agora sim, a pergunta que eu estava me atropelando. Eu queria que você contasse um pouco, né, com a tua experiência toda, e agora, com tudo isso que está passando, e com os seus pacientes, o que você tem visto, como que essas pessoas estão enfrentando, né? Qual o impacto da falta desses rituais? Como que isso tem se manifestado? Como é que as pessoas estão enfrentando? Como é que tem sido esse processo? Conta, dar uma visão geral aí do que você tem visto, o que você tem sentido. Eu acho que a gente está vivendo um momento sem precedentes mesmo, né, Tom? Assim, não é só um tal de novo normal aí que as pessoas estão dizendo, mas existem muitos novos, né? Eu acho que até o luto, né, está sendo percebido e vivenciado de uma forma nova, diferente, em razão principalmente da questão do isolamento físico, né? É, o luto, né, na minha história aqui de trabalho com isso, né, ele é um processo influenciado por várias questões, o que vai colaborar, né, o que vai dificultar um processo de luto, são algumas variáveis, né, relacionadas à história prévia da pessoa, a história de relacionamento com aquela pessoa que faleceu, as condições físicas e psicológicas da pessoa enlutada, né? Às vezes uma pessoa que já tem uma história prévia de saúde, ela está mais fragilizada para enfrentar isso. O contexto da perda, então, se foi uma perda súbita, né? Se foi uma, como a Marinette, como a Patrícia descreve, se foi uma perda já um pouco anunciada, né? Como uma doença, isso vai fazer diferença. E a outra coisa que faz diferença, outro ingrediente dessa vivência, favorecendo ou dificultando, é o suporte social, né? Quer dizer, que tipo de suporte social, que tipo de apoio a gente tem para vivenciar uma experiência como essa? Isso porque, por mais que no luto a gente queira ficar sozinho muitas vezes, e é importante que a gente fique quando precisa, a gente se vê sem a oportunidade, sem a possibilidade de dividir a dor, é uma sobrecarga de sofrimento imensa. É um abafamento da dor, que só aumenta os sintomas, só aumenta as reações, e só se prolonga o sofrimento em razão dessa bolha de dor. Então, o social, a vivência social é muito importante. E uma outra dimensão importante que é permitida no social, que é possibilitada no social, é você poder concretizar a perda, é você poder realizar que aquela situação tão temida e tão dolorosa realmente aconteceu. Então, alguns rituais ajudam a gente nesse processo. Quando uma perda por doença acontece, né, ela nos dá algumas pistas, a gente vai vivenciando alguns rituais inerentes ao processo, né? A gente vai vendo o cabelo cair, a gente vai vendo a pessoa fragilizar, a gente vai mudando alguns hábitos, vai ajustando a realidade àquela transformação. Quando a perda é súbita, a gente não tem nenhum cenário que dê pistas de que o mundo vai mudar para sempre, né? Então, muitas vezes, o ritual da despedida, ele é muito importante, né? E a situação que a gente está vivendo do Covid, não só para quem perde por Covid, mas como aquela pessoa que perde durante a pandemia, é o roubo, né, o sequestro dessa possibilidade, ou o empobrecimento, né? Então, tanto a Marinette, que não pôde vivenciar, como a Patrícia, que pôde vivenciar uma coisa mais simbólica presencialmente, mais contida presencialmente, e depois a experiência virtual, né? Que aí, né, deu a possibilidade de ampliar a partilha, de ampliar a troca, de vivenciar a dor. Então, os rituais, junto do apoio, são elementos muito importantes, que eu posso depois falar mais, para o nosso conforto emocional, para a realização cognitiva daquela experiência, para a expressão emocional, né? Então, tem várias funções que, quando não existem, elas são roubadas e então, isso afeta o indivíduo, né? Muitas vezes, só para terminar responder essa sua pergunta, Tom, a gente tem na clínica pessoas que procuram ajuda do psicólogo, não necessariamente porque elas estão vivenciando algo disfuncional ou algo que sugira que ela está adoecendo em razão do luto. Mas muitas vezes ela procura ajuda porque ela não tem com quem dividir. Né? A gente vive hoje um momento, socialmente, né, ainda existe tanta dificuldade, como a Patrícia falou, de se falar da morte, que a pessoa às vezes se sente tão interditada de dividir a sua própria dor que ela vai buscar ajuda de um profissional. Porque lá ela se sente à vontade, porque lá ela se sente confortável, ela não vai se sentir um peso, né?
E isso é muito, muito grave, né, do ponto de vista social. A gente poder estar aqui dividindo isso, para mim, é muito rico. O depoimento das duas é muito importante, porque é uma forma da gente desconstruir um pouco essa ideia de que a gente não pode falar sobre isso, só porque é muito doloroso, né? A gente ainda cultua a ideia de que falar da dor fomenta a dor, vai piorar. Né? Mas isso tem muito mais a ver com as nossas regras sociais, o ranço cultural, do que, de fato, com uma verdade, né? Então, é isso. Então, a ideia é ajudar essas pessoas, nesse momento, a não ter esse prejuízo. O prejuízo qual? Do isolamento social e da não ritualização do luto.